E, na verdade, ele pode ser a ponta do iceberg, né? Ali o início de uma outra prática criminosa, de um crime muito mais grave, de um estupro, por exemplo. Meus amigos, uma notícia que pegou muita gente de surpresa foi a prisão do Davi Passamani, que se deu ontem, dia 4. Eu quero mostrar para vocês o que as delegadas do caso falaram, trazer informações inéditas e mostrar uma reportagem que saiu na televisão. E quero fazer um alerta muito sério sobre isso. Tá um vídeo esclarecedor, por isso já entra dando like para nos ajudar. E você já conhece o protocolo. De graça o seu like e é só um clique. E se você não é inscrito, você está esperando o quê? Vem integrar a família abençoada desse canal. Se inscreve aqui nesse canal para você não perder temas e assuntos que podem ser do teu interesse. Vem para cá. E se você está precisando complementar a sua renda mensal, melhorar a sua vida financeira, no fim desse vídeo tem uma oportunidade muito especial esperando por você. E nem se preocupa que é de forma honesta, de forma segura. E o que você precisa refletir é se realmente uma renda extra vai te ajudar no fim do mês e dar reais possibilidades de você ajudar a sua família. Se a conclusão é que sim, é nisso que você acredita, fica até o final, que eu vou explicar exatamente como funciona. Bora lá. Bem, pessoal, em dezembro do ano passado, nós abordamos aqui no canal a respeito de uma suposta tentativa de tirar a própria vida por parte do Davi Passamani. E isso se deu paralelamente a uma denúncia que ele sofreu por parte de uma fiel da sua própria igreja que o acusou de importunação sexual e chegou até a expor algumas conversas íntimas dele. Posteriormente, o Passamani saiu da direção da igreja e do ministério que ele estava presidindo e também, pouco tempo depois, a sua esposa anunciou o fim do casamento. Ele passou um tempo na inércia, se tratando, segundo ele, cuidando do seu emocional, da sua saúde, e há poucos meses ele volta novamente ativa. Até onde eu saiba, ele estava administrando um outro ministério e já ministrando na vida de pessoas. E um detalhe interessante é que não é a primeira vez que ele se envolve em um problema de teor sexual. Ele já chegou a assumir publicamente uma queda. Muito envergonhar os pastores do Brasil. Eu só precisava de ajuda. E a pessoa mais próxima que eu tinha era minha esposa. E foi para ela que eu pedi. E para o nosso apóstolo. E houveram também outras mulheres que acusaram Passamani de importunação sexual, e tais casos foram levados à justiça. Mas, até onde sabemos, não deu em nada. Os casos foram resolvidos, pelo menos oficialmente é isso que se divulga. Mas esse último caso de dezembro agora, a fiel, uma jovem de 20 anos, decidiu levar à polícia e estava pendente. E quando foi ontem, dia 4, a polícia foi atrás do Passamani, o algemou e o levou à delegacia. E isso acabou repercutindo, até porque o Passamani ele é conhecido, ele é um pastor, uma figura pública. Isso acabou parando na televisão e foi feita uma reportagem sobre isso. Dá uma olhada em alguns detalhes dessa reportagem para na sequência eu mostrar aqui para vocês o que as delegadas falaram e também emitir um alerta muito importante, muito sério. Antes de dar uma olhada. A prisão dele foi decretada agora por conta de um crime que, segundo a justiça entendeu, que se trata de importunação sexual cometido contra uma jovem de 20 anos em dezembro do ano passado. Esse crime ele foi cometido através das redes sociais. Nós, inclusive, temos as imagens que estão anexadas ao processo contra o pastor Davi Vieira Passamani, de 44 anos, em que trechos da conversa são apresentados aí e que a vítima usou para fazer a denúncia, tá? Trechos da conversa entre o pastor e essa jovem de 20 anos. Em um deles, por exemplo, vou pedir para colocar na tela da sua TV. O pastor, ele era tido pela vítima como um conselheiro, um diretor religioso. Ela estava passando, na época, por crises
de relacionamento com o namorado e pedia conselhos ao pastor. Nesse primeiro momento, ela fala que sentia falta de um amigo, isso se referindo ao ex-namorado. Daí, segundo as investigações e até as provas apresentadas pela vítima à polícia, o pastor já leva a conversa para um cunho sexual. E num terceiro momento, tem um próximo material aí, uma próxima imagem que vocês vão acompanhar, é um vídeo em que a vítima, ela registra um momento em que o pastor já parte mais incisivamente aí, orientando, querendo direcionar a vítima para práticas sexuais ali juntamente com ele, isso através da internet. A polícia entendeu que isso configura o crime de importunação sexual e que outras denúncias já tinham sido feitas contra o pastor Davi Passamani, outras 2 denúncias. Então, ao todo, são 3 denúncias contra o pastor. A justiça entendeu o seguinte: por ele já ter esse histórico de outras 2 denúncias que ainda não tiveram julgamento, não foi julgado ainda, condenado, mas em uma dessas denúncias antigas, essas denúncias elas surgiram a partir de 2020. O próprio pastor já tinha feito um acordo junto à justiça de não cometer nenhum tipo de crime. Daí, em dezembro do ano passado, teve essa nova denúncia. Então, a justiça diz que para garantir a ordem, evitar que ele faça novas vítimas, decretou a prisão preventiva dele. Pois bem, pessoal, as delegadas no caso também se pronunciaram e também o advogado de defesa do Passamani. Eu quero mostrar aqui para vocês um trecho para, na sequência, comentar algo muito importante e fazer um alerta, assim, muito forte. Dá uma olhada. Pois é, Lili, eu falo agora ao vivo com as delegadas que investigaram, essa última denúncia agora, a doutora Amanda e a doutora Anelisa. E eu começo perguntando para a doutora Amanda. Ao todo são 3 denúncias contra o pastor Davi Passamani, Do que se trata agora? Por que a justiça decretou a prisão dele? Quais dessas denúncias, delegada? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Civil está investigando apenas atualmente um dos delitos, Os outros 2 delitos já foram resolvidos judicialmente. Neste caso, que aconteceu em dezembro de 2023, houve essa importunação sexual contra uma fiel deste pastor. Ela procurou a Polícia Civil, relatou este delito sexual, cometido ali justamente valendo-se dessa vulnerabilidade, dessa confiança, dessa hierarquia que ele tem sobre as seus fiéis, suas vítimas, E aí, com base nesse risco que ele apresenta para a sociedade, especialmente para as mulheres, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele em março, no início do mês. E foi judicialmente decretada e cumprida na data de ontem. Delegada, é importante frisar também que todas essas denúncias são de vítimas que estão ligadas diretamente à igreja que ele preside, Exatamente. Em todos os casos, o modus operandi dele foi idêntico. Foram vítimas fragilizadas ali com alguma questão de fraqueza emocional, de conhecimento dele. Então, a abordagem dele é nas igrejas mesmo. Ele não aborda as vítimas em supermercado, ele não aborda as vítimas em outro exercício, é no seu exercício religioso, valendo-se dessa hierarquia espiritual que ele tem sobre a vida delas. Como a própria vítima delineou na declaração dela, ele é visto como um diretor espiritual, como alguém que, inclusive, determinou decisões na vida dela. Eu vou pedir uma pausinha para a gente falar com a doutora Anelisa também. Delegada, chega aqui pertinho de mim, por favor. Em relação à importunação sexual, porque assim, muita gente pensa que o crime, é só o assédio, o estupro, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da importunação sexual, até por isso que vocês estão divulgando a imagem dele, porque pode ser, a polícia acredita que possam até ter outras vítimas. Na verdade, o crime de importunação sexual é aquele crime onde o autor ele pratica um ato sexual, de natureza sexual com a vítima, sem o consentimento dela. A vítima não consentiu com aquela prática. E, na verdade, ele pode ser a ponta do iceberg, ali o início de uma outra prática criminosa, de um crime muito mais grave, de um estupro, por exemplo. E talvez necessariamente ele possa permanecer aí apenas na prática dos crimes de importunação sexual, que são também crimes de igual gravidade. Então é importante que as pessoas, mulheres que tenham passado por esse tipo de situação, que tenham sido vitimadas nessas condições, que elas procurem a delegacia, que elas façam suas denúncias. Nós não podemos mais
nos manter nesse exercício de estar credibilizando mulheres. Nesses casos especificamente, a gente tem aí históricos de uma primeira ocorrência onde a palavra da vítima foi totalmente desacreditada, ela passou por mentirosa. Num segundo momento, uma segunda vítima foi chamada de sonsa, e agora a terceira vítima a gente está esperando aí qual é a qualificação que será dada a ela. Até quando? Até quando nós podemos tolerar isso? Então, o papel da Polícia Civil, de fato, é apurar essas condutas, levar esses criminosos para trás das grades e aí começar a trazer justiça para essas mulheres tão violentadas. Eu vou pedir uma pausa para vocês duas, por gentileza, doutora Amanda e doutora Anelisa. Eu vou chamar agora, Olília, um vídeo enviado pelo advogado do pastor Davi Vieira Passamani. Acompanhe. Um único inquérito onde apura a conversa de duas pessoas por aplicativo de mensagem que iniciou às 3h30 da manhã e se encerrou às 5h10, segundo a vítima. Alguns segundos ou algumas fotos desse tempo todo foi juntado nos autos de inquérito como sendo prova, mas lá não consta todo o teor desse diálogo ocorrido. Bem, pessoal, tá aí a matéria, tá aí a fala do advogado do Passamani. A polícia está investigando e ele deve responder pelos erros, pelos delitos, as infrações que ele cometeu. E, sinceramente, a meu ver, ele já está nas igrejas aí, ministrando, né, colocando a mão na cabeça dos fiéis. Eu acho que é extremamente cedo para isso, levando em conta que alguns meses, é uma matéria de que ele estava tentando tirar a própria vida e teve o problema envolvendo aí essa fiel, que levou o caso à polícia. Então, assim, eu acho que a prioridade, o que ele deveria realmente se preocupar é em tratar a sua própria alma, a sua vida, a sua espiritualidade com Deus. Isso é o mais importante. E também passar por um processo de cura, de restabelecimento. Eu falo de cura aqui no teor da alma, das emoções, da sua vida com Deus, para depois voltar novamente a exercer o ministério. E o que eu vejo, sabe, gente? Tem pesquisas que apontam isso. Não sei especificamente se esse é o caso do Passamani, mas até pela carta que ele deixou sobre algumas lutas que ele tinha, depois ele perdia essas batalhas e tal, e diante dos problemas que ele já se envolveu, especialmente dessa última vez, que foi um ato de importunação sexual, mas pela rede social, uma conversa, né, com teor sexual. Isso aponta muito que talvez ele tenha um sério problema nessa área. Tem muitas pessoas que têm vício em conteúdo adulto. Eu falo conteúdo adulto, vocês se entendem muito bem. É até para o YouTube não cortar aqui o alcance do vídeo, mas está claro para vocês. Vício nesse tipo de conteúdo provoca muitas desordens no comportamento. Afloram muitos desejos. E o indivíduo meio que ele vai perdendo as rédeas do seu comportamento, cometendo coisas cada vez mais desenfreadas. E tem muitas pessoas assim, tem muitos líderes assim, tem pastores assim, tem padres também, lideranças religiosas, que têm problema com esse tipo de conteúdo. Isso vai acabar repercutindo em vários aspectos do comportamento. Por isso que eu digo, alguém como Passamani, alguém com histórico de problemas nessa área, precisa se tratar, precisa de ajuda. E como eu disse aqui, tem um aspecto espiritual, de você buscar a Deus, de você ser discipulado, de você se afastar das suas funções para orar, para jejuar, para apresentar os seus dilemas a Deus. E também é importante um acompanhamento profissional, ter ali um profissional para direcionar em vários sentidos, até mesmo se houver necessidade de algum tipo de medicamento. Então, assim, eu acho importante passar por um processo como esse para o indivíduo se restabelecer e novamente voltar a exercer o seu ministério e fazer a obra de Deus. Só que eu acho que no caso do Passamani, diante das reincidências que ele teve nesse tipo de pecado, e agora, nessa última vez, poucos meses depois, ele já está novamente voltando ali a ministrar na vida das pessoas, voltando ativa. Eu acho isso um tanto precipitado e acho que isso é que acaba culminando nesse tipo de comportamento e nesse tipo de situação. E são situações que vão sempre se agravando, vão sempre piorando. E à medida que é péssimo para a imagem dele, né? Porque se desde o início ele desse uma pausa, fosse se tratar em relação a isso, buscar a Deus, ele talvez não tivesse chegado a essa última infração que virou um caso de polícia e agora culminou na sua prisão.
que é o que o diabo quer, né? Envergonhar a vida dele, envergonhar os demais pastores. E por isso o alerta que eu faço é que você, eu e você, nós precisamos ter temor a Deus na nossa vida e cuidar da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade, das nossas emoções. E se porventura há algum tipo de vício, alguma coisa que você entende que está maculando a sua vida com Deus, que está tornando o seu comportamento problemático, procure ajuda, procure ajuda. Procure ajuda e primeiramente em Deus, lógico, mas também de pessoas à sua volta, de profissionais, de pessoas confiáveis. E dá uma pausa, para se cuidar. Isso é muito importante para situações piores não acontecerem depois, que vão envergonhar o seu nome, a sua família, o seu ministério. Por isso, procure ajuda. E isso é de grande relevância. Tá aí o Passamani, eu fico triste com isso, sinceramente eu fico muito triste em ver uma pessoa que estava ali pregando, falando a palavra de Deus e algemado, numa situação tão constrangedora. Eu acho isso muito triste. Que Deus tenha misericórdia dele, que Deus tenha misericórdia também, né, das vítimas, até porque tem um lado da moça também, né, mas longe de mim desejar o mal para ele, mas se o crime que ele cometeu, que ele pague por esse crime, né, mas que venha se arrepender, que Deus tenha misericórdia da vida dele, é o que eu desejo. Vamos orar também por ele. É isso o vídeo de hoje. O que você pensa a respeito? Qual é a tua opinião? Deixa registrado nos comentários aí. Muito obrigado pela sua participação, sua visualização. Deus abençoe você e a sua vida cada vez mais. E conforme eu anunciei no começo do vídeo, para você que está precisando complementar a sua renda mensal, que quer melhorar a sua vida financeira e, lógico, quer fazer isso de forma honesta, de forma segura. Por isso eu quero te apresentar uma oportunidade muito especial aqui pela internet. Com Tom Dimas, que é uma referência quando o assunto é trabalhar com internet com resultado. E uma prova disso, gente, são os resultados que ele tem trazido para muitas pessoas. E você pode ser uma delas. Presta atenção no que ele tem a dizer. Você tem interesse em fazer uma renda extra? Se sim, preste muito bem atenção. O meu nome é Tom Dimas Torres e é um prazer poder vir aqui no canal do meu irmão Dionísio. Você sabia que você pode trabalhar da sua casa e receber 300, 500 e até muito mais do que R$1.000 de renda extra? Se hoje você tem interesse em fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui, vai me chamar aqui no meu WhatsApp. No WhatsApp eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer, inclusive eu vou abençoar a tua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas para você saber o que você precisa fazer para começar hoje a ganhar dinheiro trabalhando em casa. Essas são as pessoas que estão ganhando R$1.000, R$2.000, R$3.000 que me mandam mensagem me agradecendo. Essa é a oportunidade de ouro para você começar 2024 com um dinheirinho a mais no bolso. Então clica agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. Deus te abençoe.